E nós já estamos em contato com o deputado federal, o delegado Palumbo, para a gente falar sobre a PEC Isabela Nardoni, apresentada ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, pelo o delegado Palumbo. Delegado, bem-vindo ao Jornal da Morada. O senhor está pela Rádio Morada para mais de 90 cidades aqui na região central do estado de São Paulo, pela TV Morada do Sol para as regiões de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Estamos também nas plataformas digitais, Facebook, YouTube. É um prazer receber o senhor aqui para a gente falar dessa PEC, que tem como objetivo acabar com a progressão de regime. Então, quem pegou 10 anos vai cumprir 10 anos no regime fechado. Quem pegou 20 anos vai cumprir 20 anos de cadeia no regime fechado. Eu gostaria que o senhor falasse do impacto dessa PEC, ela sendo aprovada, para a sociedade, para a população brasileira. É um prazer falar com vocês. Eu sou de Ribeirão Preto, estamos falando para a minha região, minha querida, amada Ribeirão Preto e toda a região. Em primeiro lugar, queria dizer parabéns para vocês do programa. É isso aí, político tem que ser cobrado, vereador tem que ser cobrado, deputado estadual, federal, senador, nós somos funcionários do povo. Fui vereador 2 anos aqui em São Paulo e a gente é obrigado, não é favor, atender a população, não, principalmente no tocante à fiscalização, que pouquíssimos vereadores realizam esse trabalho, porque acabam recebendo um monte de cargo, um monte de benefício de prefeito, de governador de estado, e assim vai, não fazem a fiscalização e acabam ficando silentes. Quanto a essa proposta de emenda constitucional, denominada Isabela Nardoni, visa justamente acabar com a progressão de regime. O que é progressão de regime? O bandido, o criminoso, nos casos de crime grave, como crimes hediondos ou equiparados, se ele pegar 20 anos, ele vai ficar 20 anos de cadeia. Se ele pegar 10, ele vai ficar 10. Se ele pegar 15, ele vai ficar 15. E não acontecer como a gente viu numa história muito recente, onde o Alexandre Nardoni literalmente defenestrou a própria filha pela janela, pegou 32 anos, ficou míseros 16, teve uma série de benefícios, entre eles saidinhas, entre eles ler alguns livros, que eu tenho minhas dúvidas lá se ele leu alguns livros, e teve um abatimento da pena de 1000 dias. Enquanto isso, a nossa amiga, querida Ana Carolina Oliveira, chora a dor da ausência da pequena Isabela todos os dias. Eu sou pai de duas crianças. Criança não, minha filha já tem 19 anos, mas para mim sempre vai ser uma criança. E um menino de 12 anos. E eu não me imaginaria numa situação igual essa da Ana Carolina Oliveira. Falo com muita sinceridade, sempre sou muito sincero. Se fosse os meus filhos, provavelmente quem estaria na cadeia seria eu, porque eu ia matar esse cara. E não tenho medo de falar isso, já falei isso em outros programas e falaria aqui também, depois eu me entregaria tranquilamente. Porque não é possível a gente ver um criminoso igual o Alexandre Nardoni pedindo autorização para o Poder Judiciário para passar o Réveillon com a Ana Carolina Jatobá no Guarujá. O sentimento é o que passa a maioria dos brasileiros neste país aqui. Lamentavelmente, o criminoso vai para a cadeia, tem uma série de benefícios, tem uma série de regalia, é visto como vítima da sociedade, romantizam o crime e se esquecem da vítima. Como é que será que está a Dona Rosa? A Dona Rosa é mãe da Carolina Oliveira. Sofre todos os dias. Uma avó sofre todos os dias. Eu falo isso e falo com o coração. Estou até arrepiado aqui, porque eu me coloco no lugar dessa pessoa. A gente tem que ter empatia. Enquanto alguns preferem ficar defendendo criminoso e vagabundo. Me desculpe esse termo até um pouco mais popular, mas é o que o povo sente. O povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais. Por isso que a gente vê quando algum bandido é preso, a população vai para cima e espanca esse bandido. A gente não quer isso, a gente não escolhe isso. Mas é muito triste quando a gente vê uma justiça complacente, uma legislação que só defende bandido e a gente vê o crime só crescendo enquanto a população está literalmente encarcerada e o crime deitando e rolando. Deputado, agora quem tem uma pergunta para o senhor é a Bonalda. Bonalda, vai fazer primeiro ou Ed Júnior? Pode ser. O delegado, prazer, aqui é o Ed Júnior. Essa PEC sua, da Ana, né, ela vem fazer coro, né, vem aumentar dando mais robustez também, porque nós temos, com relação à lei, porque nós temos um outro projeto de lei, a PL 853, que foi aprovada também, né, que vai praticamente no mesmo esteio, só que com outros crimes, né? No seu caso aqui seria com a progressão de regime, o fim da progressão nos crimes de tráfico, homicídio, latrocínio, né? São crimes
bárbaros, difíceis que as famílias acabam sofrendo, né, depois de ver esses indivíduos nas ruas, né, depois de pouco tempo. E nós temos a PL 853, que também já foi aprovada com relação ao homicídio qualificado, a prostituição e exploração de menores ou pornografia infantil. Então, ou seja, ela vem se unir e dar mais robustez, né, a todos esses projetos que eu acredito que também sejam importantíssimos, porque nós precisamos mudar esses sistemas que nós temos. As pessoas ficam completamente desamparadas, né, as famílias. Não é fácil a família enfrentar essa dor depois de ser a dor principal, que é você perder o ente querido numa situação grave, e depois essa dor de encontrar o indivíduo pelas ruas, ou de saber que ele está solto pelas ruas. E essa questão que o senhor falou da leitura de livros, isso e aquilo, parece aquelas coisas de faculdade, né? Parece horas complementares que te deram um bônus, uma situação que vai te auxiliar para você conseguir sair antes da prisão. É exatamente esse o sentimento da população. Eu já fui vítima. Com 14 anos, em Ribeirão Preto, eu morava na rua Visconde do Rio Branco, não tinha condição de ter um skate. O que eu fui fazer? Fui trabalhar. Com 14 anos eu era office boy. Trabalhei, me esforcei e fui roubado. E eu via esse mesmo assaltante nas pistas de skate depois de um tempo, andando tranquilamente. Aí eu cresci com isso, era um adolescente, cresci com um sentimento de injustiça. Eu falei, poxa vida, eu trabalhei, eu me esforcei, eu ficava o dia inteiro entregando documento com uma bicicleta no sol de Ribeirão Preto. Para quem conhece Ribeirão Preto sabe que é um calor infernal. E aí tive meu skate roubado. Então eu cresci com isso. Isso me motivou a ser delegado de polícia. E depois a gente falou assim, olha, se não mudar a lei, nada vai acontecer neste país. Tem vários projetos de lei na Câmara dos Deputados. Mas a grande verdade é que a maioria dos políticos brasileiros são subservientes ao chefe do Poder Executivo. Vereadores, a maioria deles, são subservientes a prefeitos. Deputados estaduais são subservientes a governador, deputados federais e senadores são subservientes ao chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente da República. O que isso acontece? Eles dão cargos, dão emendas, dão uma série de benefícios, e aí este político que foi eleito pelo povo, ele se esquece do povo. É por isso a dificuldade de se colher, inclusive, assinaturas. Eu preciso de 171 assinaturas de deputados para essa PEC começar a andar. Eu tenho 155, salvo engano. Depois, para aprovar, precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados e depois 49 no Senado Federal. E votação em 2 turnos. É uma dificuldade tremenda, porque esses deputados, eles não sabem o que é estar na pele do povo. Quando você está 5 horas da manhã num ponto de ônibus e vem um bandido, um ladrão, e te enfia o cano na cabeça e leva o teu celular. E alguns romantizam, nossa, é um crime pequeno, porque o celular daquele cidadão lá não valia R$ 500. Não pode ser um crime pequeno para você, que é playboy, que é rico, mas pergunta para a dona de casa, para o trabalhador, para o porteiro, para o seu Mário, para o seu Zé, para a dona Maria, se ela que está lá no ponto de ônibus tem um celular roubado que ela parcelou em 1 ano para pagar, se é um crime pequeno quando você leva um celularzinho dessa senhora. Não é crime pequeno. Então, o criminoso, ele entende 2 linguagens. Se ele trocar tiro com a polícia, ele vai morrer e vai para a vala. Ou então, se ele cometer algum crime, ele vai pra jaula. Eu já fui criticado até por falar jaula. Mas um monstro que joga um filho pela janela, ele é pior do que um animal. Ele tem que ficar enjaulado. E não puxar 16 anos, sair com 40 e poucos anos, nem sei quanto tem esse tranqueiro aí, do Alexandre Nardoni, e ir pra rua. Como se nada tivesse acontecido. Você imagina a Carol, a Ana Carolina, eu falo Carol porque ela é minha amiga, eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma pessoa leal, sincera e cumpridora das suas palavras. Como que essa pessoa se sente? Você sabendo que você teria uma filha que já estaria entrando na faculdade, inclusive, com 20 e poucos anos, sabendo que um lixo do pai jogou ela pela janela e hoje está solto. Está solto como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se eu conseguiria suportar uma dor dessa, porque eu me coloco no lugar da vítima. Agora, enquanto a gente não cobrar os nossos deputados, não cobrar nossos vereadores, não cobrar os nossos políticos e achar que está tudo certo, quando chegar na época de eleição, o político faz uma churrascada, dá uma cesta básica, dá um milheiro de tijolo e achar, nossa, ele me deu um milheiro de tijolo e me deu uma churrascada aqui com cervejada, eu vou votar nele. Isso, come lá o churrasco que ele te oferece, depois você vai roer o osso o dia inteiro. Nós temos que conscientizar a nossa população a aprender a votar. Eu sou funcionário de vocês, do povo, então eu tenho que ser cobrado. E lá em Brasília acontece tantos absurdos que no começo do mandato eles quiserem empurrar uma lei onde o cidadão não poderia pegar um celular
e questionar um político, por exemplo, no aeroporto. Lógico que eu fui contra, lógico que nós fomos contra, fomos para a rede social. Qualquer um do povo tem todo o direito de pegar um celular, começar a gravar e me questionar. E se eu não souber responder, eu vou falar, você me desculpe, eu não sei responder, porque eu não sou sabedor de tudo que se acontece nesse país, nem de todas as leis. Mas vou tentar saber. Se eu votar errado, eu tenho que ser cobrado. Como já fui cobrado algumas vezes, onde eu estava numa manifestação na Paulista, e aí um indivíduo me perguntou com o celular ligado e falou assim, Palumbo, você votou, delegado Palumbo, você votou a favor da extinção dos privilégios para políticos? Eu falei, votei, tá minha assinatura lá, é só você pesquisar. Eu não tenho nada para esconder. Agora tem político que bloqueia comentário de rede social. Se o vereador da sua cidade, deputado que você votou, bloqueou os comentários, pode ter certeza que ele não vale uma nota de R$3, porque ele não quer ouvir você que votou nele. Está escondendo o comentário por quê? Porque é covarde, porque não quer ouvir o povo, porque vai chegar em época de eleição, vai fazer igual a Copa do Mundo. Vai aparecer de 4 em 4 anos, sorrindo, andando nas comunidades, falando que vai fazer e não está fazendo nada. Está vendidaço para prefeito, para governador e para presidente da República. E é isso que eu tenho falado aqui, deputado. Quem não quer ser incomodado no bar, no restaurante, no aeroporto, não seja uma pessoa pública. Não se coloque à disposição do voto popular. É isso que eu falo aqui. Mas nós já temos, inclusive, em contato com a gente por telefone, a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Morada, Ana Carolina. E aproveito para te fazer uma pergunta, depois de tanto tempo, né, da tragédia com a sua filha. Onde que você encontra forças para continuar lutando em busca realmente dessas mudanças na legislação e juntamente, né, com o delegado Palumbo, tentando fortalecer politicamente essas decisões lá em Brasília para aprovar a PEC Isabela Nardoni? Oi, pessoal. Primeiro, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aí ao meu amigo delegado Palumbo. É uma honra sempre participar de alguma coisa ao lado dele. A força acho que vem de Deus, é só Ele para nos sustentar neste momento, nestes momentos todos que eu vivi, desde 2008 até hoje, para que a gente consiga hoje, como eu vim ouvindo aqui o Palumbo falar, na vida pública, na vida política, conseguir fazer alguma transformação, porque infelizmente não depende só da gente essa transformação, não depende só da gente essa atitude. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor, mas infelizmente a gente esbarra em pessoas que não têm os mesmos ideais, que não pensam como a gente e que não estão em busca dessa melhoria e muitos somente em busca do seu benefício próprio. Então, por isso que a gente tem que vir aqui falar, a gente tem que estar em todos os jornais, a gente tem que falar disso diariamente, por realmente não aguentar mais essa impunidade, essa falta de compromisso com a população. E esse compromisso não pode ser somente de 4 em 4 anos, esse compromisso tem que ser diário, porque as coisas acontecem diariamente. Bom demais ter vocês aqui, trazer uma discussão tão importante, que é uma discussão que eu pelo menos há 30 anos discuto dentro dos movimentos sociais. Igual a você, deputado, eu também já fui vítima pessoalmente de assalto por 3 vezes, uma vez em Campinas, 2 vezes em São Paulo, com vidro quebrado. Tive um tio assassinado pelo tráfico, vítima do tráfico aí em São Paulo, foi achado no porta-mala de um carro, no estacionamento na Avenida Augusta, depois de uma semana reconhecido pelo meu pai. E tive a filha dele, morta depois de quase 40 anos, enfim, morta por uma discussão de bar que o menino deu um tiro na cara dela. Morreu na hora e ninguém separou. Então, assim, a minha família também é recheada de tragédias. Eu acho que até isso que me fez ir para o direito. Isso é uma coisa muito importante. E você, Ana, é muito bom ouvir que você transformou a sua dor em luta. Porque quem vem do movimento social, a gente sabe que a maior parte que vem para esses movimentos são pessoas com muitas dores, né, de vários setores. E a forma que a gente tem para apaziguar, né, o nosso coração, a nossa alma e tentar compreender o que o universo traz para a gente. Eu também sou mãe de um adolescente de 16 anos e por ter a minha família com essas tragédias, não consigo imaginar, porque eu tive a minha tia muito perto de mim, a minha prima,
que é a irmã que está viva e hoje mora até na Alemanha, não mora aqui. Enfim, mas um pouco diferente do que você tem trazido, embora eu não tenha conseguido ler a PEC, tá? Eu li, entrei no seu site, vi todas as outras propostas que você tem, mas eu vi os resumos que você faz, né? E aí, assim faço coro, talvez, com algumas pessoas, que é o Instituto Brasileiro de Criminologia, que é o IBCCRIM, faço coro, talvez, com a OAB, com alguns parlamentares que atuam tanto na área da infância como na área criminal. Eu atuei na área da infância e atuo ainda há 30 anos e tenho os meus resguardos. Mas quando a gente fala em progressão de regime, a gente, ontem mesmo, né, Ed, nós trouxemos, né, que a lei da vadiagem e muita parte do Código Penal foi baseado, né, na punição dos negros. Isso é fato, isso é histórico. Não sou eu que digo, quem diz é a sociologia, a antropologia e os estudos. E a gente sabe o quanto isso perpetuou. Então não dá para a gente separar discussões de crimes específicos e de uma maneira geral, né? Então a crítica seria: será que dá para mudar uma norma constitucional baseado num único caso? Em especial porque o nosso direito não é anglo-saxão e não lida com sentenças, né? Ela tem uma forma construída diferente. A outra crítica é, né, qual que é o risco jurídico da gente colocar isso de uma forma ampliada? Eu não estou dizendo que a discussão não merece ser feita. Eu acho que merece, tanto que eu vou citar um outro projeto de lei que está por um senador, que eu acho de suma importância. Só agiliza, por favor, para a gente... E aí, vocês não acham que poderia-se abrir uma discussão, abrir audiências públicas, trazer outros parlamentares que já tentaram trazer medidas nessa área, como essa que eu vou dizer, ó, não sei se vocês... eu acho que vocês já leu, que é do senador Sérgio Petecão, que aí ele traz mesmo uma forma de você endurecer o cumprimento dessas penas, não acabar, mas endurecer nos crimes praticados com emprego de violência contra a criança. E aí eu até acrescentaria algo mais, por isso que eu falo a discussão. Eu colocaria violência contra a criança praticados por a maternidade ou a paternidade. Porque eu acho que aí a gente conseguiria especificamente estar alterando. Aí não a Constituição, mas a LEP propriamente dita. Não é o caso Isabela Nardoni específico, isso foi só um exemplo. Porque eu acompanhei de perto a dor da Ana Carolina Oliveira. Eu sei que tem muita gente que acha que o preso vai se ressocializar. A grande verdade é que o preso só se ressocializa se ele quer. Isso é a verdade. Ou porque Jesus entrou na vida dele, ou porque ele decidiu por livre e espontânea vontade sair do mundo do crime. Porque senão ele não vai se ressocializar. Ele vai continuar no crime. Ele chega na cadeia, ele pega um celular e vai cometer crime. Não acontece absolutamente nada com ele. Ou ele comete um crime, 50% dos criminosos brasileiros, 40% dos criminosos brasileiros saem em audiência de custódia, e a gente tem um ministro da Justiça que criou essa porcaria chamada audiência de custódia, quando ele era juiz lá do Conselho Nacional de Justiça, e se vangloria de o preso sair na audiência de custódia. Você imagina o trabalhador que tem um carro roubado, esse carro é levado para um desmanche, em 40 minutos esse carro é desmontado. Vai parar na prateleira de um desmanche. A polícia prende o criminoso, mas não recupera o carro. Aí esse criminoso vai para a audiência de custódia e sai em menos de 24 horas, enquanto você, trabalhador, fica com um carnê lá de 60 meses, 5 anos para pagar. Você acha que isso é justo? Não é justo. Cadeia é punição. É para ele ser punido. O problema é dele. A pessoa tem que ser boa quando ela está em sociedade. E não quando ela está lá dentro, que ela pega um livro, lê alguns livros, lê algumas páginas, lê a Bíblia. Aí, agora eu sou bonzinho. Mas lá fora você era um demônio. Você dentro da cadeia, aí você vira o bonzinho. Né? Então, por que eu fiz essa PEC pensando nos crimes hediondos? Porque eu sei, vivo na pele, a dificuldade que a gente tem de se aprovar uma lei lá em Brasília. A maioria dos deputados não querem aprovar esse tipo de lei. Eles ficam preocupados com emenda, com cargo, com poder, em agradar o chefe do executivo, não bater de frente com o sistema. Para a senhora ter uma ideia, doutora Bonaldo, eu faço parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Eu sou de um partido chamado MDB. 99% dos meus votos é contra o governo federal. Por quê? Porque eu não acredito neste governo federal e acho que as propostas não são boas para o povo. Se for boa, eu vou votar a favor. Mas, voltando,
O meu partido é base do governo e eu não sou. E eu sofro uma pressão desgraçada desde o primeiro dia que eu coloquei lá o pé em Brasília. A primeira pressão que eu tive foi quando eu assinei a CPMI para investigar os atos do 8 de janeiro. Quiseram me tirar da comissão de segurança. Me chamaram lá no partido, o líder do meu partido no governo, e falou assim: você sabia que eu posso tirar da comissão? Eu falei: sabia, faça o que o senhor quiser, mas os meus princípios não estão à venda e eu não vou me vender. O senhor faça o que o senhor quiser. Recentemente, fui tirado da comissão de segurança mais uma vez. Fui tirado, literalmente, fui fazer uma votação e recebi a notícia pela assessora lá da comissão que eu não fazia mais parte da comissão. E eu passei até uma vergonha, porque eu falei: mas por que eu não posso votar? Aí ela falou: você foi tirado da comissão, chegou um e-mail para ele. Não tiveram a dignidade de mandar um e-mail para o meu gabinete e falar que eu ia sair. E por que me tiraram? Porque eu assinei o PL da anistia. Quer dizer, eu tenho que votar de acordo com eles. Eu fui até o partido político, falei com o presidente, que aliás é aí da região de Ribeirão Preto, vocês devem conhecer, e falei: olha, minha conversa não faz curva, não é justo isso que vocês estão fazendo comigo. Ele falou: não fui eu, foi o líder do governo. Pois bem, vocês podem bater, vocês podem ir para cima de mim, mas eu não sou homem de cair calado e eu não vou mudar uma vírgula do que está acontecendo. Como eu sou uma pessoa exposta publicamente, tenho muita mídia, muita rede social, eu acabei descendo a lenha e eles me voltaram. Agora eu pergunto: tem 42 deputados no MDB. Eu sou o único deputado policial. Qual é o motivo deles me tirarem da comissão de segurança? Não tem motivo. Seria como se tirasse um médico da comissão de saúde, se eles só tem um médico no partido. É absurdo. Por que eles fazem isso? Porque o sistema, me perdoe, telespectador e ouvinte, o sistema é foda. E a gente não consegue combater isso daí, por mais que a gente tente. Então, eu peguei os crimes hediondos, que são os mais graves, são aqueles que realmente atingem a sociedade de uma maneira brutal, como aconteceu com a Ana Carolina, né, que sofre até hoje com a ausência da Isabela Nardoni, para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Não adianta eu colocar isso para todos os crimes, porque não vai passar, é uma dificuldade tremenda. Tem outros projetos bons aí na Câmara dos Deputados que não andam de jeito nenhum. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Estou lutando contra o meu partido, estou lutando contra o sistema e estou fazendo a minha parte. E obrigado a vocês por esclarecer e dar esse espaço para mim, porque é o que eu posso fazer. Alertar a população do que acontece lá em Brasília e qual a dificuldade de se aprovar uma lei. Ana, aqui é o Ed Júnior, é um prazer falar novamente com você, né? Alguns meses atrás você participou aqui também no Grande Jornal da Morada, a gente agradece sempre a sua colaboração também, sua participação. Eu gostaria de saber, né, como que está a sua vida em relação à Câmara lá em São Paulo, como que estão os projetos. Você que recentemente, né, entrou na Comissão de Finanças e Orçamento do município também. Como que você está conseguindo emplacar as suas propostas? Como que a Câmara tem lidado, né, com as suas propostas e ideais para a cidade de São Paulo? Sim, eu queria só aproveitar, obrigada pela sua pergunta, mas eu queria aproveitar para complementar a pergunta anterior que o delegado Palum falou. Então é assim, não é, eu entendi um pouco da pergunta e me perdoa se eu estiver errada. Então assim, a gente não pegou um crime, né? O delegado Palumbo não pegou um crime. Acontece que a gente acaba usando como referência crimes de grandes repercussões. E são nesses crimes como o da Daniela Pérez, que mudaram algumas coisas na nossa Constituição e na nossa lei. Então são esses crimes que a gente tem que usar como base, porque se a gente tem crimes como o que aconteceu na minha família, como o que aconteceu dentro da minha casa, de grande repercussão e nós temos grandes dificuldades, imagine os crimes que nem apareceram na televisão, os crimes que são subnotificados, os crimes que acontecem diariamente. Então a gente tem que pegar como exemplo isso, como nome, e levar ele para que outros crimes não aconteçam. Porque eu canso de me falar, essa lei sendo aprovada, e se Deus quiser, eu tenho muita fé, e conto muito ainda com os deputados e com os senadores, eu tenho muita fé que ela vai ser aprovada, eu mesma serei zero beneficiada. Eu não vou ser beneficiada. Mas essa lei, ela precisa existir para que os próximos, ou eles deixem de acontecer, ou que alguém seja beneficiado por ele e não tenha que passar pelo que eu passo hoje. Porque eu posso dizer na pele o que eu passo. De poder estar na rua e daqui a pouco encontrar com ele na esquina da minha casa. Encontrar com ele no supermercado, estar passeando com os meus filhos e encontrar com ele no shopping. Então, eu acho que o que acontece enquanto cidadão com todos? Ninguém se preocupa enquanto não é com você.
Ninguém se preocupa, eu peço até desculpas pelo termo, enquanto a água não bate na sua bunda, porque você não está sentindo aquilo. Você só está se compadecendo, você está sentindo a dor do outro, mas você não faz ideia. E eu não desejo isso para ninguém. Só que a gente precisa entender que esses crimes acontecem todos os dias e eles não acontecem só na televisão. Eu acho que nem tem que pedir desculpa não, viu, Ana? A gente tem que falar o que o povo realmente quer ouvir. Delegado Palumbo, pode ficar à vontade para falar o que você pensa, porque aqui também eu falo o que eu penso. Eu acho que vagabundo canalha tem que ficar preso o tempo que foi condenado. Eu defendo isso todo dia aqui. Foi condenado a 20 anos, tem que ficar preso 20 anos. É isso que tem que acontecer, porque a sociedade está cansada desse crime se retroalimentando. O criminoso vai preso, aí daqui a pouco ele é beneficiado com a progressão de regime, aí vai e tem a saidinha, na saidinha volta a praticar o crime para pagar dívida dentro do sistema prisional. Disse isso ontem aqui. E depois ele vai sendo beneficiado. E quem é vítima desses bandidos só sofre as consequências e não consegue resolver o problema. Agora, delegado Palumbo, o senhor já conseguiu aqui, eu estou vendo no seu site aqui, 155 assinaturas. Como o senhor disse antes, faltam 16 assinaturas ainda. E no seu site traz também os nomes de quem já assinou e de quem não assinou. Isso é muito bom para a população saber identificar quem são os deputados que não assinaram essa PEC Isabela Nardoni. Isso é muito bom para que a população chegue às suas conclusões. A grande maioria, perdão Chico, só te cortar, mas me parece que a grande maioria de esquerda e centro-esquerda que não assinaram ainda. E faltam 16, mas são 359 ainda aptos, né, para votar, então praticamente 90%, 91% que está contabilizando ali o site. E é legal, né, você ter essa resposta dentro do próprio site aí, a quantidade que falta e os nomes, né, que foram colocados. Isso é muito importante, Chico, para a gente saber, como o delegado tem falado, essa força de você expor quem vota contra ou a favor de todos os projetos. Isso é importante. E só lembrando depois, né, que a Ana não conseguiu responder a minha pergunta aí. Não, mas eu vou falar um pouco disso que você está falando sobre essa exposição, e um recado que eu acho muito importante quando o delegado fala: cobre o seu deputado, cobre o seu político. E eu falei isso o tempo todo na minha campanha, até porque a minha mãe era uma pessoa que me falava: eu sou a primeira a te cobrar. Então ela tem meu telefone, meu endereço e sabe onde é a minha casa. Se a minha mãe vai me cobrar, você imagina a pressão que eu já me encontro. Mas aí você pega as pessoas, o consumo do dia a dia, a correria do dia a dia, as pessoas acabam esquecendo. Eu estive numa feira essa semana na APAS, que é uma grande feira que está acontecendo aqui em São Paulo, e o jornalista perguntou: por favor, levante a mão quem lembra qual foi o deputado que você votou na última eleição. E de verdade, eu senti vergonha da pessoa não saber há 2 anos atrás em que ela votou. Isso é um absurdo. As pessoas instruídas, as pessoas que estudam, as pessoas que sabem, elas não fazem ideia em quem ela votou. Como assim? Então, o consumo do dia a dia faz com que as pessoas desencanem ou que as pessoas não queiram saber disso. O que acontece? Continua do jeito que está, porque a pessoa é consumida pelo seu dia a dia, a pessoa é consumida pela sua rotina e ela não está nem ligando para isso. Sabe quando que ela vai ligar? Quando acontecer na casa dela. Aí ela vai falar que a justiça não é feita. Mas hoje, que ela tem a capacidade de cobrar o seu político, ela não faz. Falo também sobre políticos de esquerda, centro-esquerda que não assinam uma PEC. Crime, ele não escolhe a casa que ele vai entrar. Crime, ele não escolhe direita ou esquerda. O crime, ele acontece. Então, não adianta um político de esquerda que não assina uma PEC ou que não é a favor de uma penalidade, quando acontecer na casa dele, ele ir para a mídia e gritar porque as coisas não estão acontecendo, porque a oportunidade ele também tem. Então o crime, ele não escolhe lado. O crime acontece em todos os lugares. Não é só na favela e não é na classe média. Ele acontece na classe alta também. E a gente tem muitos exemplos por aí. Pegando o gancho da sua pergunta anterior a mim sobre o trabalho aqui dentro da casa em São Paulo, é uma dificuldade muito grande que a gente tem, enquanto um vereador recém-eleito. Então, os novos na casa não têm nem os seus projetos pautados numa CCJ ainda.
Ontem foi, inclusive, um diálogo que a gente teve dentro da casa com o presidente para poder pautar os nossos projetos, porque a gente tem muitas ideias boas. A gente chega com gás novo, é óbvio, muitos com algo que realmente são ilusões, e eu acho que a gente tem que colocar práticas que elas vão realmente ser executadas. Não adianta a gente viver de flores e viver no mundo de Bob. A gente tem que viver a realidade e a dureza da população. Então eu aqui também, junto com o delegado Palumbo, não por questões políticas, mas é vontade de realmente as coisas andarem enquanto você é novo, você chegando na casa, e muitos outros que inclusive já deveriam ter andado de projetos anteriores. A gente votou recentemente na casa projetos que foram do delegado Palumbo. Há quantos anos ele saiu da casa? Há quantos anos ele saiu de lá? Então tem projetos sendo votados muito antigos. Por que esses projetos não andaram? Então a gente está numa briga dentro da Câmara hoje para que os projetos andem, para que as votações aconteçam e que a gente possa colocar bons projetos e boas coisas para andar, mesmo com as suas dificuldades. E é para isso que a gente está lá, para enfrentar tudo isso. A nossa audiência também está querendo participar da entrevista, mandando áudios para cá. A gente vai já colocar no ar, viu, Davi Surian? Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta agora para o delegado Palumbo, que está lá no Congresso Nacional, está na Câmara dos Deputados, porque eu falava ontem aqui, delegado, sobre a situação da farra do INSS, que nenhum deputado do PT assinou a instauração de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista para investigar a farra do INSS. Nenhum deputado, nenhum parlamentar do PT. Essa dificuldade você está encontrando, acredito também, para a assinatura, né, para que essa PEC comece a andar na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Por que você acha que existe essa resistência entre os parlamentares de esquerda? Porque eles vão contra os interesses do governo federal. Se eles assinarem, eles perdem cargos. Se eles assinarem, eles deixam de receber emendas. Eu estava conversando com um deputado de um partido de esquerda e eu dei a minha palavra para ele que não repetiria o que ele falou, porque ele me pediu isso. A minha palavra não tem volta, a minha palavra é igual flecha, ela não volta atrás e não faz curva. Então não vou falar o nome desse deputado, que inclusive é do PT. Eu perguntei, assina minha PEC, é bom. Você sabe que eu sou uma pessoa de direita, mas que eu não tenho político de estimação. Eu nunca usei a imagem de nenhum político para me eleger. Eu falo que eu sou de direita, mas não tenho político de estimação. Me ajuda, vamos combater esse tipo de crime, é muito grave isso. Ele virou para mim e falou assim, Paulo, eu vou te falar uma coisa, mas me dê sua palavra, você não vai falar que eu falei. Falei, pode contar, se eu falar que eu não vou falar, eu não vou falar. Quem é você? E ele falou assim, você quer que eu vá contra meu eleitorado? Não posso assinar essa PEC. Foi isso que eu recebi de resposta de um deputado do PT. Exatamente essa foi a resposta que eu recebi. Então fica muito difícil a gente ir para cima. Fica muito difícil, eles não querem. Como é que a gente vai conseguir aprovar esta PEC? E não precisa ser a minha PEC, não. Eu não tenho ego nenhum. Pode ser qualquer projeto de lei que visa endurecer as penas ou tornar a vida do bandido mais difícil, para que mães como a Isabela, como a Ana Carolina, não voltem a chorar. Pode ser de qualquer deputado, através do clamor público, através da imprensa, através daquilo que vocês estão fazendo. Quanto ao INSS, eles vão fazer de tudo para não instaurar esta CPI, que pode até virar a CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito que envolve a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eles não querem isso. Se por acaso essa CPI vier à tona, eles vão fazer o que fizeram com a CPMI de 8 de janeiro ou do Sem Terra, que eu tentei participar, mas o meu partido, obviamente, não deixou eu participar. É o partido que decide quem vai sentar na mesa. Eles vão desvirtuar tudo. Inclusive, para quem não sabe, na CPI do Sem Teto, do MST, eles começaram a trocar o nome dos deputados. Então, aquele deputado que era mais incisivo contra esse movimento social, que para mim de social não tem nada, é criminoso, eles trocaram o deputado na hora de fazer uma votação, na hora de convocar alguém. Foram isso, eles vão mexer em toda a estrutura, porque o governo, enquanto ele tiver emendas, enquanto a gente tiver essa patifaria de ficar... Cada vez que tem uma votação, o governo vem e oferece emendas, vai ficar muito difícil. Eu sou a favor das emendas impositivas. O que é isso? O governo federal
não pode negar para o parlamentar. Então eu tenho X de emenda e vai ser só aquilo. Nada disso de ter emendas, vai ter uma votação, aí no meio da tarde a gente recebe que os parlamentares vão receber 10 bi de emenda. É lógico que ele vai trocar o voto dele. É óbvio que ele vai trocar o voto dele. E é por isso que eu faço questão de mandar quase 90% das minhas emendas para a área da saúde. As pessoas acham que eu só trabalho na área da segurança. Não, eu vou muito na área da saúde também. Quer ver o sofrimento de um povo? Em qualquer cidade do Brasil, vai numa unidade de baixa saúde numa segunda ou numa terça-feira à noite. Não tem nem de pirona para oferecer para a população. Não tem absolutamente nada. Enquanto isso, os políticos tudo vendido, pagando de papagaio, de pirata, de prefeito, de governador e de presidente da república. Coisa mais ridícula do mundo. Você vê um político dando entrevista, um prefeito, um governador dando entrevista, fica 10 deputados, 10 vereadores lá atrás, esticando o pescoço como aquele bicho suricato lá para aparecer 5 segundos na TV. Tenha vergonha na cara, vão trabalhar pelo povo. Nós temos participações da nossa audiência, Bonaldo. Vamos colocar a nossa participação da audiência, que a audiência também quer fazer perguntas. Vamos colocar o primeiro áudio no ar? Vamos lá. Bom dia a todos da morada. Eu admiro muito o nosso deputado. Eu tenho só uma pergunta a fazer. Como nós vamos mudar? O que está sendo feito para mudar a lei de um país onde o crime organizado é que comanda o país? Como nós vamos mudar se cada estado do país é um novo crime organizado nascendo? Como nós vamos mudar essa lei? Muito obrigado pela pergunta. O delegado pode responder, depois a Ana Carolina, que também é vereadora por São Paulo, pode ficar à vontade para trazer suas respostas. Pois não, delegado? A gente tem que mudar isso através do voto. 2026 tem eleição. Pesquise o que o seu deputado fez. Pesquise os projetos dele. Pesquise o seu vereador se ele está querendo mudar o nome da ponte ou colocar o nome de uma rua, ou se ele está realmente lutando pela população. Eu recebi diversos pedidos para fazer homenagem, para dar medalha. Eu nunca fiz isso. Espero nunca fazer. Eu não vou dar medalha para ninguém, não. Não estou lá para ficar dando medalha. Por que os políticos fazem isso? Porque eles fazem uma festinha, fazem uma cerimônia, aquela família inteira e os amigos ficam depois no sentimento de ter a obrigação de votar naquele vereador que deu uma homenagem ou deu uma medalha. Já participei de eventos assim, mas nunca partiu de mim isso daí. Ou então, como eu recebi uma visita em Brasília de um vereador de uma determinada cidade, uma família influente, que ele queria que eu fizesse o projeto de lei para mudar o nome do viaduto. Eu falei, você me desculpe, eu vou perder voto, mais uma vez aqui eu vou agir com todo o meu sincericídio. Eu não vou apresentar um projeto ridículo desse para ficar colocando o nome de ponte. Eu tenho mais o que fazer. Muito provavelmente esse projeto ia passar se eu tivesse colocado. Mas eu tenho vergonha na cara. Eu não fui eleito pelo povo para ficar colocando nome de ponte, nome de rua, nome de árvore, ou dando homenagem para ninguém, não. Nós temos que trabalhar pelo povo. E o que aflige a sociedade? O que aflige a sociedade? É saúde e segurança pública. Eu acho que é isso, né? Nós temos que trabalhar pela educação, nós temos que trabalhar por todos os setores. Mas hoje, repito, vai numa unidade básica de saúde numa segunda-feira à noite da tua cidade, uma cidade como Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo, vai lá, você vai ver o sofrimento do povo. Ana Carolina, pois não, fica à vontade. Eu acho que exatamente nessa linha, mas o que eu enfrento de dificuldade é meu primeiro mandato, eu realmente estou chegando agora entendendo muitas coisas, mas eu acho que o que mais acontece é exatamente você ter a dificuldade de bons projetos, eles realmente darem andamento. Talvez eu tenha uma opinião contrária aí ao meu amigo delegado Palumbo. Eu acho que muitas outras coisas da cidade fazem parte. Você tem a oportunidade de reconhecer algumas pessoas aqui no mandato, mas tudo faz parte. Então, não pode só passar projetos de mudança de rua, projetos de viaduto, projetos de nome de praça, que são mais, entre aspas, mais fáceis de ser analisados, enquanto você põe bons projetos para que criminosos sejam penalizados, para que crianças e mulheres vítimas sejam vistas, sejam olhadas, sejam acolhidas dentro da nossa cidade, e esse sim, a gente tem muita dificuldade de conseguir voto, de colocar em andamento. E aí eu repito e quero reforçar essa minha frase: o crime, ele não tem lado, o crime, ele não tem cor. Então é isso que as pessoas precisam entender.
E aí você escuta de um deputado, o que eu vou falar para o meu eleitorado? Eu sou base, eu não posso votar. Então, quer dizer, a pessoa, ela está se vendendo. Eu não posso votar, eu concordo com você, mas eu não posso votar porque a minha base não permite. O seu voto pode fazer muita diferença. O seu voto numa PEC, o seu voto em algo que seja bom, pode fazer muita diferença para a população. Então, por isso, as eleições acontecem de 2 em 2 anos, seja no município ou seja no estado, e você tem sim a oportunidade. Eu acho que já passou a hora, eu acho que a mídia, as redes sociais estão aí para isso, já passou a hora de sermos alienados políticos, de votarmos por um santinho no chão, de votarmos por amigo do amigo que você não conheça, e a rede social está aí, os sites estão aí para que você possa pesquisar, conhecer o trabalho da pessoa, saber a índole e depois ter certeza que você pode cobrar o seu político. Deputado, vamos lá, já que o Chico trouxe o INSS, se o senhor puder falar, mas no final, porque para mim hoje não tem tanta importância, porque não é o objeto do que a gente está fazendo essa entrevista. Isso, eu só mas, citei como exemplo, então, mas como foi citado, a gente sabe também que nesse pedido de CPI não é para se apurar o tempo a partir de 2019, apenas 2023. Então a gente sabe que isso está também sendo usado como manobra política, inclusive para desfocar as emendas parlamentares secretas. A gente sabe a força e o braço de força que está aí dentro, nomes importantes que vão sair aí na frente em investigação, etc. Agora, quanto a essa questão dos políticos de esquerda, centro-esquerda e também centro, Ed, a gente tem que focar que a gente vem de uma tradição onde a gente usa a ciência como base e não usa a justiça penal como revanchismo. Né? Ela não é uma justiça que ela veio para você fazer vingança. Ela é punitiva, ela é ela tem que ser para ressocializar, punitiva e pedagógica. É voltar o cidadão para a sua comunidade. E a gente sabe que não só no Brasil, mas como na Europa, Inglaterra, Alemanha, Espanha, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos, aliás, o programa, quando dizem que é mais duro, ele acaba até sendo mais diferenciado, mas mais fragilizado, porque lá não tem o semiaberto. Lá você sai do fechado para condicional direto em aberto. E aí eu não vejo vocês criticando a falta de fiscalização de regime, o caos e a coisa caótica que é o sistema criminal no Brasil desde sempre, o quanto o tráfico está envolvido no sistema criminal, dentro das próprias polícias. Então, vocês pensam em endurecer, mas não fortalecer o que tem e tentar melhorar o que tem. Vocês querem mudar o conceito, vocês assim, né? Quem está assinando, vai mudar o conceito criminal do Brasil. É isso, porque a gente está mexendo, então, com as suas palavras, no conceito. Acho que é por isso que ninguém centro-esquerda e centro-esquerda assina. Não, eles não assinam porque eles defendem bandido mesmo. Essa que é a realidade. Eu estou lá no meio, eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo. Eles não assinam um projeto para, por exemplo, para acabar com a saidinha. Não assinaram, votaram contra. E era época de eleição municipal, alguns se ausentaram. Uma que foi candidata a prefeita aqui de São Paulo, ela votou contra na primeira legislatura e depois ela se ausentou. Ou seja, é uma baita de uma hipocrisia. A esquerda não assina porque eles defendem bandido. E a ciência que eu uso é a ciência das ruas, conversando com o povo, conversando com as mães enlutadas, conversando com a dona Simone, que é mãe da Bruna, aquela jovem que foi assassinada e estuprada perto do metrô de Itaquera. Essa é a minha ciência. Agora a senhora veio falar dos Estados Unidos, então vamos falar dos Estados Unidos. Lá tem prisão perpétua, lá tem prisão de morte. E se o bandido receber uma condicional e ele, desculpe o termo, telespectador, mijar fora do pinico, ele vai para cadeia de novo e não vai ter benefício nenhum. Aqui não, aqui eles recebem até auxílio reclusão, que é um dinheiro pago para a família do preso e se esquece da família da vítima. Então você que teve uma moto roubada, se esse preso já pagou INSS alguma vez, ele vai receber auxílio reclusão. Enquanto você, vítima, fica com carnê de 60 meses, 5 anos para pagar. Não tem um projeto de lei que a esquerda assine que vá contra bandidos, porque eles recebem votos. São quase 800 mil presos, e família de preso vota. Aliás, o próprio preso vota. O único que não vota é aquele que tem o trânsito em julgado, que tem a sentença com o trânsito em julgado, que não cabe mais recurso. O resto vota.
vota. Aqui em São Paulo, mais de 3 mil presos votaram. Então, essa ladainha de que a esquerda quer, não, vamos estudar, vamos fazer audiência pública, o povo não quer saber disso, não. O povo quer, quando ele tiver o celular roubado, ele quer aquele celular devolvido e que esse ladrão puna por isso. Para mim, a cadeia foi feita para punir. A pessoa tem que ser boa aqui fora e não lá dentro da cadeia. Com relação a essa questão do fim da progressão, né, do projeto da PEC, nós temos esse outro problema, né, que você citou, delegado, com relação à saidinha, né, que é um outro assunto polêmico, né, que acaba polarizando, mas a grande maioria dos brasileiros acreditando que a saidinha é horrível. Nós temos, infelizmente, um grau de reincidência, né, e problemas. Eu estou dizendo não reincidência no termo jurídico, né? Porque por vezes o pessoal jurista fala, não, mas é uma situação específica, né? Porque muitas vezes o indivíduo ele pratica alguma coisa lá fora, mas ele não é reincidente, tudo mais, ou teve um processo que não foi transitado em julgado, mas de qualquer forma a repetição, né, dos crimes. E muitos que acabam não voltando da saidinha, tem esse benefício, praticam crimes aqui fora novamente. Então, nesse período de, sei lá, uma semana, 5 dias que ele está aqui, ele acaba cometendo o crime e muitas vezes, né, delegado, Ana, é difícil de até a própria Polícia Civil investigar, porque depois ele volta. Ele volta para a cadeia, ou ele se apresenta numa delegacia, ou ele volta normalmente pelo período de saidinha que terminou, mas fica um crime aqui fora que muitas vezes acaba ficando despercebido, porque às vezes ele viaja, ele vai para um outro município, o município da família, e sequer é descoberto que ele participou dessa ação criminosa, né? É a maior atrocidade e aberração que pode acontecer, porque você imagina, e eu repito, imagina você enquanto, e aí pode acontecer, depende, em pouco tempo, e eu já ouvi relatos de muitas famílias depois que chegaram até mim. Então você pensa o seguinte, você está aqui sofrendo com a sua dor, perdeu o seu ente querido, perdeu aquele seu familiar ou parente, enfim, quem quer que seja, seu pai, seu filho, seu amigo, seu irmão, quem quer que seja. De repente você vai na padaria, eu já escutei uma pessoa que falou, eu fui na padaria e dei de cara com ele. Por quê? Porque ele estava no benefício da saidinha. Porque as pessoas estão achando que porque o preso, ele foi preso, quando ele saiu, ele já é uma pessoa boa. Ele não é uma pessoa boa. Ele vai ser uma pessoa má. Ele vai ser eu não sei nem o termo que eu devo usar, mas ele vai ser uma pessoa que cometeu um crime. Ele pode se ressocializar, se ele encontrar com Deus, se ele encontrar Jesus, colocar Jesus no seu coração, é uma opção, mas não é o que acontece no geral, não é o que acontece no geral. Eles voltam a ser reincidentes, eles voltam a cometer crimes, principalmente crimes de estupro. Uma vez estuprador, ele vai sair e vai voltar a estuprar. Ele vai voltar, ele vai fazer outra vítima, enquanto ele poderia ter a opção e a oportunidade de continuar preso o tempo inteiro e não voltar a cometer o mesmo crime. Então você acha que ele tinha a oportunidade, que ele deveria sair para cometer de novo, para voltar à cena do crime, ou até pegar até a vítima, fazer a mesma vítima? Imagina a vítima que já passou por aquilo se revitimizar. Então é nesse sentido, a gente olha para a vítima, quem foi penalizado, quem cometeu o crime é opcional, não quer estar em cadeia lotada, não quer estar em cadeia com situação precária, não cometa crime, é opcional. E eu tenho certeza que por trás desse criminoso existe uma mãe sofrendo, existe uma família também que sofre, e eles não estão nem aí. Portanto, neste caso eu concordo 100% com o meu amigo delegado Palumbo. Cometeu crime é jaula, tem que ficar lá. E se eu fosse deputado hoje, eu assinaria também, viu? São 155 assinaturas, são necessárias 171 assinaturas, faltam 16. Você pode acessar o site delegadopalumbo.com.br/PEC Isabela Nardoni. Você vai ver quem já assinou, quem falta assinar. Eu quero agradecer demais essa entrevista aqui com a Ana Carolina Oliveira, vereadora por São Paulo, com o delegado Palumbo, deputado federal. Sei que vocês têm seus compromissos também. Muito obrigado por essa entrevista. Delegado Palumbo, fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado pela participação. Conte sempre comigo, é sempre um prazer. O meu lado é o povo.
eu estou pouco me lixando para essa briga, esse viés político de direita e esquerda, essa briga, porque eu vejo o povo sofrendo na rua. Agradecer a minha amiga Ana Carolina, uma grande amiga, uma irmã que a vida me deu. E quem puder, nos sigam nas nossas redes sociais, @delegado Palumbo. Sempre um prazer falar com vocês. Que Deus abençoe todos. Ana Carolina Oliveira, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu é quem agradeço, estou à disposição aqui na nossa cidade. E assim como o delegado falou no início, podem nos cobrar, podem nos seguir nas redes, os nossos contatos via rede social, via WhatsApp, estão sempre disponíveis, porque a gente foi eleito pelo povo e a gente vai trabalhar pelo povo. Muito obrigada mais uma vez. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.